Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos meditando com a leitura do livro do profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão. E hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 9, em que o profeta registra o seu choro, expressando na verdade o coração de Deus. O profeta chora e registra mais do que um choro por si próprio. Ele chora pelos seus familiares, pelo seu povo, pelas más escolhas, pelas más companhias e principalmente por esse povo, seus familiares, estarem distantes dos caminhos do Senhor. Eu creio que muitos de nós podemos nos identificar com essa realidade de Jeremias, e hoje também queremos, eu e a Rafa, orar pela sua família. Se você tem filhos, netos, familiares ou mesmo pessoas queridas próximas de você que estão distantes dos caminhos do Senhor, têm feito más escolhas, andado com más amizades ou mesmo vivendo uma vida de temor do Senhor, mas tem sofrido, vivido dias difíceis e você tem chorado por essas pessoas. Eu e a Rafa queremos meditar com você hoje. Nós vamos ler o capítulo 9 de Jeremias, em que ele expressa esse choro, não apenas do seu coração, mas ele fala: se a minha cabeça pudesse ser como cheio de água para eu chorar e não parar mais de chorar. Ele lamenta, ele expressa a sua angústia, na verdade, identificando-se com o coração de Deus por causa do sofrimento do seu povo. E ao final dessa leitura vamos orar também pelos nossos familiares, seja quem for que você queira apresentar em oração, através da sua própria vida, a sua família, ou seja quem for. Eu e a Rafa queremos, ao final dessa leitura, orar com você e pela sua família. Sim, vamos então pedir ao Espírito Santo, vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações no dia de hoje, que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Obrigado que nós temos a oportunidade de nos voltar a Ti, de ouvir a Tua voz, Pai, e Te obedecer. Então nós pedimos, fale conosco nesse dia, fale conosco através dessa palavra, ajuda-nos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e ajuda-nos também a clamar por aqueles que nós amamos. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Nos lembrando que a palavra de Deus diz bem claramente que o choro pode durar uma noite, ele tem um limite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós colocamos nossas orações com ações de graça diante do Senhor, nós certamente experimentaremos da sua resposta, do seu favor e graça. Vamos meditar no que Jeremias escreveu então no capítulo 9. Ele começa dizendo assim, Jeremias capítulo 9. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu choraria de dia e de noite os mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco, prontos para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro e não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos e não confie nos seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, ficam exaustos de tanto pecar. Você vive no meio do engano. Por causa do engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal, eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe preparam uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los, declara o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes, por causa das pastagens do deserto, pois estão abandonadas e ninguém mais passa por elas. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais.
Devastarei a cidade de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a obstinação do seu próprio coração, indo atrás dos Baalins, como seus antepassados os ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem ele nem os seus antepassados conheceram. Eu enviarei contra eles a espada, até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham, venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas fluam das nossas pálpebras. Ouve-se o som de lamento desde Sião. Como estamos devastados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem as suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres humanos ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto. Porque todas essas nações são incircuncisas, mas todo o povo de Israel é incircunciso de coração. Nós já comentamos também em lives anteriores sobre Deus falando que eles faziam a prática religiosa da circuncisão, mas Deus gostaria que o coração deles fosse circuncidado, fosse retirado a capa, aquilo que talvez estava impedindo de penetrar a palavra de Deus, o temor de Deus no meio do povo, porque era o povo que Deus escolheu pelo próprio nome dele e eles estavam rejeitando, buscando outros deuses, buscando outras práticas, confiando não em Deus, mas confiando em outras nações. E o profeta Jeremias chora e registra o seu lamento nesse capítulo como em seu livro, aqui nesse capítulo 9, mais claramente, esse é o clamor ou o lamento, a angústia do próprio coração de Deus que o profeta Jeremias está relatando. Não por si próprio, mas ele chora pelos seus familiares. Ele chora pelo seu povo que tem escolhido caminhos maus, enquanto Deus os chamava para a lealdade, para a prática da justiça e da retidão. Diz que nos seus lábios havia apenas engano. Mesmo quando eles bajulavam ou falavam graciosamente com os seus amigos, nos seus corações eles estavam, na verdade, preparando para eles armadilhas. Então nós queremos orar hoje por aqueles que você lamenta, aqueles por quem você sofre, aqueles por quem você tem chorado. Eu e Rafa queremos colocar juntamente com você nossas orações diante do Senhor, nos lembrando de que as situações
as coisas são diferentes antes e depois de nós orarmos. Sim. Mesmo que você hoje se encontre sem esperança e os seus olhos e a sua cabeça, como Jeremias disse, tem apenas água jorrando de tanto choro, de tanta angústia, de tanta tristeza, eu e a Rafa queremos em fé concordar em oração. Vamos apresentar os nomes dessas pessoas diante do Senhor, essas situações que têm te feito chorar por causa de outros, dos seus familiares, do seu povo, dos seus amigos, e crer que Deus é aquele que vai trabalhar nos corações deles para lhes dar uma chance de arrependimento. Amém. O povo por quem Jeremias orava, e Deus chegou a orientar a Jeremias que não orasse mais por aquela geração de Judá, aquela população de Jerusalém, porque eles estavam se recusando a ouvir a palavra do Senhor. Mas o propósito de Deus não era de forma alguma destruir aquele povo. Deus estava lhes dando chance de se arrepender. A Bíblia é bem clara em mostrar que Deus não quer que ninguém se perca ou se pereça, mas sim que todos venham à salvação. Amém. Então vamos orar, colocar nosso clamor diante do Senhor. Talvez você esteja agora mesmo chorando por alguém. Eu e a Rafa queremos juntamente com você, como a Bíblia diz, alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Vamos colocar nossas orações diante do Senhor. Simplesmente fale do Senhor sinceramente da sua angústia. Derrame diante do Senhor agora as suas lágrimas, porque o Pai que nos vê em secreto certamente nos recompensará, nos responderá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pela Senhor, sua obrigado, grandeza, mesmo quando as circunstâncias não são boas e há tristeza e angústia no nosso coração. Ainda assim, nós podemos levantar os nossos olhos e nos lembrar de que o Senhor é bom. E tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor reina nos céus e tem um governo, domínio de todas as coisas nas tuas mãos. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conosco agora conectada, Senhor, em nome especialmente de Jesus. aqueles que estão derramando diante do Senhor o seu choro, o seu clamor e a sua angústia. Amém, não apenas Senhor. agora, mas já há alguns dias, talvez há meses, talvez há anos. São pessoas que oram pelos seus filhos e filhas, pelos Amém, seus Senhor netos e Jesus. netas, Sim, Senhor, por recebe. familiares, talvez pelo cônjuge, e nós unimos a nossa fé a essa pessoa para interceder Amém, e pedir Pai. ao Senhor, Pai, tenha misericórdia Tenha dessa misericórdia, vida, Pai, de tenha cada misericórdia familiar que dessa precisa do família. Senhor. Nós Cada pedimos que o amigo, Senhor, cada que pessoa pela que sua precisa bondade, dá o conhecer do teu dom do amor, arrependimento. Sim, Venha Senhor. visitar, meu Pai, cada uma dessas pessoas. Sim, Oramos por vá, aqueles que Senhor. estão agora conosco em oração por paz. Oramos Sim, pelo meu conforto Pai. que somente o Teu Espírito Santo pode Amém, dar. Senhor, Pedimos que que o assim Senhor seja, tire em todo nome o de peso, Jesus. Pai, todo o jugo de sobre os seus ombros. Sim, meu E Pai. dê o alívio e a paz necessários para essa pessoa prosseguir e continuar, inclusive, intercedendo pela sua família e pelos seus. E oramos também por esses nomes que são apresentados ao Senhor. Recebe cada pessoa, São pessoas cada que têm jovem, escolhido a cada rebeldia adulto, cada e idoso. caminhos maus, más amizades e más conversações, Tenha como lemos nesse misericórdia, meu texto. Pai. Pessoas que têm escolhido a mentira e que têm escolhido a injustiça e o engano ao invés da retidão e da lealdade. Nós clamamos a Tua misericórdia, meu Pai. O Senhor é Deus que Sim, pode Pai. falar com essas pessoas através Senhor. de outras pessoas. O Senhor pode se revelar a essas pessoas através de sonhos e falar de maneira, Pai, que não haja dúvida de Amém, que há um Pai, do teu chamado amor, do da tua Senhor presença, para de retornar quem o aos seus Senhor é. caminhos, para retornar para o Senhor e voltar para o Senhor de todo o coração. Amém. Que Eu e a assim Rafa seja, oramos em nome de Jesus. pedindo que o Senhor visite essas pessoas cujos nomes são apresentados agora, filhos, netos, cônjuges, amigos, familiares, e pedimos que o Senhor lhes dê o dom do arrependimento. Amém, que assim Pedimos, Pai, seja, como Pai. o Senhor fez nas nossas vidas um dia. A Tua palavra diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do Seu Filho amado, que é o Senhor Amém, Jesus. Senhor. Nós cremos e pedimos o mesmo, Pai, por essas pessoas Sim, Senhor, cujos em nomes são nome de apresentados Jesus. agora em oração. Traga-os, Pai, do império das trevas para o reino do Seu Filho amado. Amém, Permita, Pai, para a Pai, luz, que a para a rebeldia, vida, que as para a dores, abundância. que os traumas dessas pessoas se transformem em ministérios, para que elas também possam falar, ministrar e abençoar muitos outros. Sim, Pai, Nós que oramos, assim Pai, seja. por lares restaurados, oramos por paz nas casas, Amém, oramos por Senhor. casamentos restaurados. Que assim Também seja. oramos em concordância pelos filhos que estão intercedendo pelos seus pais, Sim. pedindo que haja restauração de casamentos, retorno Amém, para o Senhor. caminho
caminho do Senhor, Amém, salvação e libertação. Sim, Pai, nós entregamos nossos concordamos com familiares, cada pedido, nossos com cada amigos, oração. cada pessoa cujo nome agora é apresentado ao Senhor. E pedimos, Pai, toma essas vidas em Tuas mãos. Sim, e Pai. recolha cada lágrima, cada clamor, pela Sua misericórdia, Pai. Nós te pedimos, venha em nosso auxílio, Sim. opere verdadeiros milagres que são necessários e venha suprir a cada um o pão de cada dia e operar, Pai, de acordo com a necessidade de cada pessoa, cada motivo de oração, cada nome que agora são apresentados ao Senhor. Eu e a Rafa abençoamos esta pessoa que ora conosco. Declaramos sobre a sua vida agora o alívio que vem do Senhor, Amém, meu o Pai. conforto e as consolações do Espírito Sim, Santo. Senhor, em E a nome paz de Jesus. que excede todo o entendimento humano. A paz do Senhor Jesus guarde seu coração e seus pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Pai, nós entregamos ao Senhor o nosso clamor, como o profeta Jeremias fazia, entregamos ao Senhor cada lágrima e as nossas orações com ações de graças, sabendo e lembrando que o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Nós oramos e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia Graças muito a Deus. abençoado. Assim Vamos seja. juntos em oração, em fé, em Sim. esperança. Continuar orando pelos nossos amados e intercedendo que nós sempre tenhamos um coração também temente, aberto assim e seja. receptivo ao Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado por participar conosco e por compartilhar essa ministração, especialmente hoje em que o profeta Jeremias expressa a sua angústia, o seu choro. Se você se lembra de alguém que tem chorado, especialmente pelos seus familiares, pelo seu povo, envie essa ministração para que eles também possam meditar conosco nessa leitura e também participar dessa oração. As coisas são verdadeiramente diferentes antes e depois de nós orarmos, porque nós estamos entregando as nossas causas, entregando essas pessoas nas mãos do Senhor e Ele certamente agirá. Deus abençoe muito a sua família, nós amamos vocês. Amém. Um abraço para as Lúcias, para a Lúcia Gonçalves, lá de São José, e para a Lúcia Marques, aqui de Dallas, que está aqui, nossa amiga também portuguesa, que nós amamos tanto. Um abraço para vocês e todos vocês que estão online conosco agora e que estarão ao longo desse dia. Nós amamos vocês e nos vemos amanhã.